Vamos lá, questão 9 agora. Terapia gênica traz resultados promissores contra a fibrose cística. Deixa eu me... Tô velho. Um teste de terapia gênica permitiu melhorar significativamente a função respiratória dos pacientes que sofrem de fibrose cística, segundo um estudo de 3 de setembro de 2015, na revista médica The Lancet Respiratory Medicine. A nova técnica foi aplicada em pacientes maiores de 12 que sofriam de fibrose cística e objetiva neutralizar o defeito genético que provoca a doença, ao contrário de tratar os sintomas como ocorre atualmente. Nossa, essa é para cansar a leitura, hein? Acerca do tema é correto afirmar, exceto A. Os vetores mais utilizados pela terapia gênica são os vírus. Então a gente vai ter que encontrar aí a incorreta, tá bom, pessoal? Devido à sua especificidade em infectar determinado tipo celular. No entanto, para utilizá-los, a inserção de genes terapêuticos é preciso modificá-los de modo a retirar qualquer informação genética que possa desencadear uma resposta imune. Essa é correta. Então, o que eles fazem? Eles inserem um material genético de interesse. Porque assim, a fibrose cística ela é um defeito em um gene. E aí você não produz uma proteína pulmonar, que eu acredito que é surfactante. E aí o seu pulmão vai colabando, os alvéolos vão morrendo, ficando fibrosos e você não consegue mais respirar. Semelhante com o que ocorre agora aí com a COVID, com SARS-CoV-2. Então, os vírus são utilizados para levar... Então, com um tratamento específico dos vírus, utilizando enzimas de restrição e outras técnicas como o bombardeamento com átomos de ouro, você perfura toda a célula, enfim, você consegue elaborar um vírus que é vetor. Ele contém a informação gênica de interesse. Você tira a informação gênica viral e coloca um gene humano, por exemplo, o gene que codifica surfactante pulmonar. E aí, quando ele for lá na célula-alvo, ele vai levar esse material genético para o interior da célula. E esse material genético novo vai se integrar ao genoma da célula. Então, aquele gene defeituoso de surfactante não vai mais ser o que vai funcionar, vai ser agora um gene novo, um gene saudável. E é essa que é a ideia da terapia gênica. É usar os vírus como vetores de um material genético saudável para uma célula-alvo. Você vê, o vírus ele tem especificidade por células. Por exemplo, o HIV. O HIV ele se liga a uma proteína, acho que é CD4, se não me engano. Assim, né? Eu não guardo todas essas informações na cabeça. Ou seja, ele tem afinidade por um tipo de célula específica, que é o linfócito, que tem muitas dessas proteínas na sua superfície, dada a sua natureza de célula de defesa. Então, o HIV vai atacar essas células. Ele tem uma proteína spike que se liga à proteína dessas células, que essas células têm abundantemente. O SARS-CoV também ele se liga a uma proteína, a angiotensina, que é uma proteína abundante nos vasos sanguíneos, no pulmão, nos testículos. Tanto que uma das coisas que tem levado os pesquisadores a pensar por que o SARS-CoV afeta mais homens é por conta que o testículo, que é uma área protegida do corpo, fica ali fora do corpo, né?
protegida da ação do sistema imune, porque está na periferia do corpo. E tem muita dessa proteína ligada à angiotensina que eles ficam armazenados ali. Certo? Então, os vírus têm essa especificidade, sim, e são utilizados como vetores para a terapia gênica. A gente vai falar mais profundamente desse assunto, provavelmente lá para o fim de julho. Tá bom? Então, letra B. Terapia gênica é o tratamento baseado na introdução de genes sadios com o uso das técnicas de DNA recombinante. A ideia é substituir ou suplementar a expressão do gene estruturalmente anormal mediante a inserção de uma ou mais cópias do gene terapêutico. É verdade, é isso, é o que a gente acabou de falar aqui, né? E DNA recombinante é esse DNA novo que foi recombinado. Então você colocou um DNA humano no interior de um vírus, você recombinou ele. Tem outras formas que isso é utilizado. Por exemplo, quem tem diabetes insulino dependente, como o nosso colega professor Evandro, ele tem que fazer o uso de insulina. Mas da onde vem essa insulina? Essa insulina é humana? A gente extrai de humanos? Não. Como que é feito isso daí depois de 1950, mais ou menos? Porque antes era utilizada insulina de porco, purificada, e aí as pessoas usavam, dava uma série de reações alérgicas, reações imunes, porque uma proteína não pertence, né? Tem alguns aminoácidos diferentes da nossa e acaba causando reações. Como começou a ser feito depois da tecnologia do DNA recombinante? Mais ou menos aí 1950, 60. Existem umas enzimas bacterianas, enzimas de restrição, que elas cortam o DNA num segmento específico. E aí você tem uma gama dessas tesourinhas do DNA, tesourinhas moleculares. Você tem uma gama, cada uma corta num trecho específico. Então você trata o DNA com aquilo, coleta aquele trecho específico, põe num aparelho, usa uma técnica que chama PCR, que inclusive está sendo usado para fazer exame de SARS-CoV. Você vai amplificar esse DNA, depois você consegue inserir esse DNA no plasmídio das bactérias. Aí não é vírus, é bactéria. E aí a bactéria começa a produzir insulina humana. E a gente pode usar. Eu tenho diabetes também. Estou falando do Evandro, mas eu tenho também. Beleza? Então essa também está certa. A C. Recentemente, o potencial para uso indevido da terapia gênica entre atletas tem despertado a atenção de cientistas e de órgãos reguladores de esporte. A transferência de genes que poderiam melhorar o desempenho esportivo de atletas saudáveis. Método proibido desde 2003, foi denominado doping genético. Nossa, que loucura! Realmente, pessoal. Tenho até um documentário no Netflix que chama Biohacker. Não lembro exatamente o nome, mas se vocês procurarem lá no Netflix Biohacker, vai ter um documentário desse carinha aí. Carinha meio estranho. Mas tudo bem. Como que é isso aí? Existe uma proteína que chama miostatina, que ela inibe o crescimento muscular. Ai, que coisa! Não se sabe ainda muito bem por que existe uma proteína que inibe o crescimento muscular. Mas ela inibe. Então ela limita, ela segura o crescimento muscular. Não sei se vocês já viram vídeo de um boi na internet que ele é gigante, parece um Hulk. Então esse boi, ele tem uma deficiência nessa proteína. E aí a linhagem dessa raça aí cresce muito e muito rápido. Então eles começaram a estudar e falar, opa, os halterofilistas, os atletas, nossa, como que mexe com isso aí, né?
E aí existem algumas drogas, algumas terapias que inibem a miostatina e fazem o cara ter um desenvolvimento muscular maior, né? E aí isso é o tal do doping gênico. Então existe sim. Tá certo? Vamos ler a D. A fibrose cística, também conhecida como mucoviscosidade, mucoviscidose, apresenta como principal característica o acúmulo de secreções mais densas e pegajosas no pulmão, no trato digestivo e em outras áreas do corpo, sendo uma doença genética de herança autossômica recessiva. Pais normais, porém portadores do gene, possuem uma probabilidade genética de 25% de chance de terem uma filha portadora da doença. Se não tivesse a palavra filha, a gente iria considerar correto, porque na língua portuguesa o filho é genérico, filhar é só da sexo feminino, filho é indeterminado, né? É filho. Se você falar filho, aí você não sabe direito, depende. Se falar assim, filho do sexo masculino, beleza, definiu bem. Filho do sexo feminino, beleza, definiu bem. Filha, você não precisa falar que é do sexo feminino. Pronto, tá lá, filha é filha. Não sei se vocês me entenderam, né? Não tô falando do aspecto sociológico. Então, ele falou que os pais são normais, porém eles são portadores do gene. Então eles são heterozigotos, foi isso que ele quis dizer. Se a gente faz esse cruzamento, que vocês já estão careca de saber, vai dar 25% de chance do indivíduo ter a fibrose cística, já que é uma característica autossômica recessiva. 25% de chance. Só que ele perguntou do sexo feminino, então aí você tem que multiplicar por meio, que seria 50% de chance de você do indivíduo nascer do sexo feminino, que vai dar o quê? 1/8, que não é 25%, é 12,5%. 25 dividido por 2. Agora eu fui bom de matemática, hein? Então, 12,5% e não 25%. Então, se ele não tivesse falado o sexo, beleza, estaria correto. Mas, como ele falou que é do sexo feminino, a gente ainda tem que multiplicar por meio, chegando a esse resultado aí. Beleza? Então, a alternativa incorreta é a letra D.